Bom, muito obrigado. Antes de mais, muito obrigado ao Diogo, ao Miguel e ao Nuno pelo convite. Eu confesso que estou aqui numa situação ao mesmo tempo privilegiada, que é o poder de falar quase no fim, mas ao mesmo tempo tenho uma grande dificuldade, que é, por um lado, vencer o cansaço da audiência e, por outro, tentar acrescentar alguma coisa depois daquilo que foi sendo dito ao longo da tarde. Eu, como foram ditas muitas coisas, vou tentar mesmo sistematizar muito, reduzir muito aquilo que gostava de dizer. No fundo, enquanto fui tirando aqui notas, estava a organizar este documentário em torno de 3 dimensões. Uma primeira que tem a ver com a dimensão mais estrutural, aquilo que afinal se chamou o debate longo, ou seja, o que é que do debate hoje à tarde, dos 4 autores, mas talvez até mais do Polanyi, que também no fundo é o eixo analítico desta sessão, continua a fazer parte do nosso debate. Uma segunda dimensão sobre a natureza conjuntural e de que modo é que podemos mobilizar algumas das discussões que de certo modo percorrem estes 4 autores e finalmente algumas pistas de discussão e de resposta à pergunta que organiza o seminário, que é: que ciência para a crise e que ciências sociais e humanas? Eu, aqui há não muito tempo, quando estava exatamente a preparar um texto sobre o Polanyi, lembrei-me de uma citação já distante, que tinha lido no meu primeiro ano da faculdade, do Raymond Aron, a propósito do Marx, do Tocqueville, que é muito curiosa. Eu reencontrei, e basicamente o que o Aron diz e escreve em 67, é que quem lesse o Tocqueville nos anos 60 reconhecer-lhe uma autoridade que o mesmo leitor, situado nos anos 30, se calhar identificaria no Marx. De algum modo, o que o Aron procurava sublinhar era a natureza contingencial das explicações holísticas aplicadas à economia política e que, no fundo, sem leis gerais, a autoridade de cada autor, de cada explicação, depende muito do contexto económico e social em que era feito. Eu diria que, sendo verdade, esta asserção não é totalmente verdadeira. Há, naturalmente, em autores com esta dimensão, sempre um caráter contingencial, mas também algo de estrutural e de relevante sobre os nossos dias. Se pensarmos naquilo que são as dimensões do debate longo, e esse debate tem, naturalmente, enfoques desiguais nestes 4 autores, há um conjunto de temas que estão presentes e continuam a ser muito atuais. Um primeiro tem a ver com o processo de formação das sociedades políticas, seja através da ordem espontânea e da contratualização, seja através do acesso à propriedade, a legitimação do processo de distribuição. Todos estes temas estão de um modo ou de outro presentes nos autores. E, essencialmente, a tensão entre qual é a instituição que mais ou que melhor confere racionalidade à ação. A resposta a esta questão é diferente. O Estado, a história, para trazer outros autores que foram aqui discutidos também, nomeadamente através da leitura que o Popper faz, ou os mercados, que o Hayek, por exemplo, defende uma coisa diferente sobre os mercados, é que os mercados são um bocadinho, por excelência, capazes de agregar informação, portanto, são os maiores conferidores de racionalidade à ação. Depois, a ideia das teorias cíclicas da história. De algum modo, quando falamos da atualidade, estamos sempre, e quando recuperamos autores que todos eles escreveram num período histórico concreto, estamos a falar sempre da ideia de que a história funciona em movimentos mais ou menos pendulares, no duplo movimento, para utilizar a expressão do Polanyi, e que de algum modo é isso que nos obriga a recuperar também estes autores. E depois, alguma preocupação com a função do conhecimento e da ação dos intelectuais. De algum modo, ao escolhermos 4 autores e ao debatermos 4 autores, é também isso que estamos a falar. Quanto àquilo que é contingente e que pode ser atual, que é o meu segundo ponto, eu queria de algum modo sublinhar a ideia do duplo movimento, a ideia pendular, para sublinhar que esta ideia, mais do que nos sugerir de que umas vezes a ação pública e a política está mais virada para a esquerda, para a intervenção, para simplificar muito, outras vezes mais para a direita, para a autorregulação dos mercados, o que isto sugere é que o lado para que o pêndulo pende em cada um dos momentos é, acima de tudo, o que define o centro gravitacional da política. Ou seja, é aquilo que formata e organiza
o debate. Portanto, esse ponto de oscilação do pêndulo é fundamental para formatar a discussão no espaço público. Em segundo lugar, uma outra dimensão importante em todos estes autores, aliás o António Costa Pinto sublinhava isso quando falava do Caminho para a Servidão como um panfleto, de algum modo, é uma ligação muito próxima entre aquilo que são metanarrativas e as políticas, no sentido de policy. Ou seja, há duas dimensões invariavelmente muito próximas em todos estes autores. Estamos a falar do Keynes, o Pedro Laís pegou noutra dimensão do Keynes, menos aquela que costuma ser mais atual, mas estamos a falar também do relatório Beveridge, do New Deal, estamos a falar de experiências de políticas concretas. Em segundo lugar, a ideia do papel das ideias da ciência na distribuição do poder, ou seja, nas respostas à crise. Há uma leitura que durante muito tempo até provavelmente foi dominante, por exemplo, na análise das políticas públicas, que centrava toda a análise no poder, nos recursos de poder. Eu diria que as respostas para a crise, para ancorar na discussão de hoje, têm naturalmente a ver com os recursos de poder, mas também têm a ver com aquilo que muitas vezes aparece na literatura anglo-saxónica, e eu não encontro uma boa expressão em português, que é a capacidade de puzzling, ou seja, de ter questões, puzzles, que precisam e carecem de resposta. As respostas às crises são sempre respostas que articulam poder, recursos de poder e um puzzling coletivo, uma discussão coletiva. O meu último ponto, que tem a ver com o debate hoje, ou seja, que ciência para a crise. Eu diria que todos partilhamos essa percepção, que é um erro recuperar linearmente aquilo que cada um destes autores escreveu, mesmo quando parece que estão a escrever sobre os nossos dias, como por vezes algumas passagens do Polanyi sugerem. Mas eu diria que há uma enorme vantagem em mobilizar o mesmo tipo de preocupações, ainda que perspectivamos. Em primeiro lugar, perante a crise, o que é que nos é dito hoje? É-nos dito que precisamos de soluções e de alguma suspensão do debate. Eu diria que precisamos exatamente do contrário. Ou seja, é nos contextos de incerteza como aqueles que vivemos hoje que mais precisamos de puzzling e que mais precisamos de uma discussão sobre o poder. E, no fundo, precisamos mais de dissensão política e não de menos dissensão política, o que significa que precisamos de expor os factos aos argumentos, ou seja, contra factos, argumentos. Em segundo lugar, o papel para a ciência, e eu julgo que esta discussão é muito importante, porque de algum modo, e até pelo perfil destes autores, pelos seus percursos de vida, sugerem algo que falta cada vez mais, que é a dimensão de interdisciplinaridade. Há uma parábola conhecida, muito popularizada pelo Isaiah Berlin, sobre a raposa e o porco-espinho, que no fundo nos diz que a raposa sabe muitas coisas, enquanto o porco-espinho sabe uma grande coisa. O problema é que, de algum modo, as ciências e as ciências sociais foram se tornando porcos-espinhos, ou seja, foram especializando muito e detalhando muita informação sobre cada área e, com isso, acabaram por ter uma menor capacidade de conhecimento. No fundo, o que isto sugere para a ciência hoje é que precisamos mais de raposas, ou seja, de abordagens multidisciplinares à imagem destes autores, que tinham uma ancoragem difícil do ponto de vista da disciplina académica, e que precisamos de raposas capazes de sujeitar as suas crenças e os seus factos à autocrítica, ecléticas e muito disponíveis para atualizar as suas ideias. Qual é o problema e que problema é que isto coloca às ciências no espaço público? E está aqui o Miguel Gaspar, que tem responsabilidades editoriais no jornal, e está ali a Bárbara Reis também. Qual é o problema disto? É que o espaço público está muito mais disponível para os porcos-espinhos do que para as raposas. Para as grandes ideias capazes de explicar tudo e pouco suscetíveis à crítica e ao debate analítico e ao confronto com os fatos. Terceiro ponto, os riscos que enfrentam as ciências sociais e humanas, e que, a meu ver, são riscos que as podem tornar marginais ou até mesmo irrelevantes. Um primeiro, que há algum fascínio pelas ciências exatas, a tendência em que a economia foi mais longe, mas aqui a ciência política também parcialmente se deixou, por vezes, enlevar e fascinar. Em segundo, aquilo que o Diogo Ramada Curto, num texto excelente, lançamento destes debates no público, chamava o plano prestigiado das ideias.
O plano prestigiado das ideias como enfoque analítico das ciências sociais e humanas pode ser o caminho para a inoperância das disciplinas. Terceiro lugar, a dependência das ciências sociais de orientações excessivamente normativas. E ainda, finalmente, uma alternativa, um contraponto que por vezes surge e que é, por exemplo, muito visível na sociologia, que é um especial enlevo pelos microtemas que tendem a tirar relevância e a desvalorizar social e publicamente as disciplinas nas ciências sociais humanas. Isto tem consequências do ponto de vista dos níveis de análise. O primeiro é que o Estado e as políticas, porque novamente recuperando aquela ideia da proximidade entre estas discussões e aquilo que são as políticas, não pode ser tratado como uma entidade abstrata, nem como uma espécie de divindade capaz de superar todas as contradições, nem, para utilizar uma expressão se calhar mais próxima do Hayek, como a raiz de todas as tiranias. Ou seja, tem de ser analisado não apenas através das suas microfundações, das suas políticas setoriais, mas uma análise que combine também essa necessidade. No fundo, uma espécie de necessidade de médio alcance. Respondendo ao risco que o Popper fala, quando fala da miséria do historicismo, que é nem teorias filosóficas gerais e absolutas, mas algo que fica a meio caminho, e esse meio caminho observado pelas raposas. E, portanto, algum gosto pela análise das políticas concretas. Finalmente, a questão que me parece mais talvez relevante e que talvez seja a principal lacuna na atualidade destes autores, que tem a ver com a questão do poder. O Pedro Leins, mais até no texto do Público do que hoje aqui, escrevia claramente que a principal lição de Bretton Woods não é sobre o poder das ideias, é sobre o poder dos interesses. E depois sublinhava que as crises nunca têm só uma solução, implicam sempre opções, e a solução que se encontra depende da relação de interesses, da relação de poderes. Ora, curiosamente, esta dimensão do poder é que está menos presente nestas análises e é particularmente relevante hoje. Também, curiosamente, há um discurso que é repetido sobre a pouca visibilidade do Polanyi. Eu discordo, porque o Polanyi, em algumas fileiras das ciências sociais, é um autor do mainstream. Por exemplo, em tudo o que tem a ver com a análise do capitalismo do bem-estar, ou seja, com a ideia da necessidade de encontrar tipologias para o Estado de Providência, ou seja, para a politização dos mercados. E porquê que é mainstream? Porque, de algum modo, alguns autores, por exemplo, e autores completamente centrais, onde nós estamos a falar de alternativos ou apocalípticos, para utilizar uma outra expressão, o que é que fazem? Tentam utilizar o Polanyi articulando com um debate sobre os recursos de poder e sobre a mobilização política. O Esping Anderson, antes dele o Walter Corpi, fazem isso, a ideia da política contra os mercados. E o resultado, e esta análise centra sempre na estratégia de mobilização política e nos recursos de poder. E, portanto, de algum modo, o que eu diria que falta nestes autores e que nós necessitamos muito hoje é uma análise dos interesses e das relações sociais articulada com uma discussão dos grandes princípios, dos movimentos de contratualização e as transformações do capitalismo. Algo que junte estas três dimensões. Para terminar, o Polanyi, isso foi dito aqui várias vezes, via a economia de mercado como uma novidade histórica. Nós podemos hoje perguntar exatamente qual é a novidade histórica dos nossos dias. Eu diria que não sabemos exatamente. Isso, para meu ver, a resposta a essa pergunta requer alguns passos que ainda estão longe de ter sido dados. O primeiro é uma preocupação de médio alcance com a análise das políticas, mas também uma análise muito rigorosa e um discurso sobre as relações de poder, a mobilização dos interesses, e são dimensões que têm estado ausentes das ciências sociais. E isto pode bem tornar inoperante, se não fizermos isto, pode bem tornar inoperante o debate em torno das grandes ideias. Eu diria que isto não é uma questão, não se confunda isto com uma necessidade de introduzir normatividade nas ciências sociais, um discurso sobre o que deve ser, mas diria que é uma necessidade de politizar as ciências sociais, ou seja, introduzir a política, o poder, como eixo analítico. Bem, muito obrigado pela intervenção e por este excelente enfoque no poder, que certamente dará um bom aso ao debate que eu pedi, e passo agora ao António Pereira
esperando que ele seja, enfim, que ele opte em ser uma raposa um pouco espinho, não sei. Deixo isso ao livre-arbítrio da próxima dia. Talvez um animal mais exótico. Pelo menos, enfim, posso mesmo especular sobre qual é o lugar que eu ocupo nos cálculos das pessoas que me convidaram, porque de facto não faço parte de nenhum das categorias de especialistas que aqui estão. E poderia mesmo armar-me em filólogo, que é aquilo que vagamente sou originalmente, e começar por interrogar, através de uma leitura, a frase que nos mobiliza aqui, que está no cartaz, é: que ciência para a crise. Esta ciência para a crise, enfim, que aparece aqui sob a forma de interrogação, parece-me, posso dizer que tem uma falha, para ser um pouco provocador, porque naquela banca de livros falta um livro publicado, ainda não há muito tempo, pela mesma editora que publica o Polanyi, e portanto, nesse caso, justificar-se-ia redobradamente, que é O Nascimento da Biopolítica, do Foucault, que é, de facto, um livro que a maior parte das páginas são consagradas a uma espécie de genealogia do liberalismo moderno e do neoliberalismo. E eu julgo que esse livro do Foucault, pelo menos a mim, fornece-me mais pistas para pensar, para responder a esta questão de ciência para a crise, do que, eventualmente, os clássicos que nós trouxemos e que nos mobilizam aqui neste momento. Simplesmente o Foucault, do ponto de vista do Foucault, haveria aqui, à partida, já um problema. É que a noção de crise não o satisfaria certamente, e em algumas páginas desse livro nós percebemos porque é que não o satisfariam. Porque, enfim, fazendo a genealogia do liberalismo, o Foucault mostra como a crise é o modo normal de funcionamento do capitalismo e, portanto, não tem nada de novo. De tal modo, a crise não tem nada de novo que ela pode ser hoje utilizada como uma espécie de palavra de ordem. Não como um conceito, não como algo de científico, mas pura e simplesmente como uma palavra de ordem. Como, aliás, a noção de economia, o conceito de economia, passou a ser uma palavra de ordem quando se diz mais economia, e se faz uma espécie de injunção imperativa ao governo, nós queremos mais economia e menos finanças. Obviamente, isso é uma palavra de ordem. Tal como a noção de crise, tal como ela hoje é utilizada, é uma palavra de ordem e não um conceito nem científico, nem paracientífico, nem pré-científico. E, portanto, parece-me que uma maneira, o primeiro gesto, o primeiro passo para superar a crise era precisamente o de superar o próprio modo de funcionamento da palavra crise, sob a qual e o exercício de poder que ela tem sobre nós e os imperativos, o modo imperativo como ela é exercida. Em vez de crise, provavelmente, seria muito mais produtivo recuperar aqui, e eu acho que seria não só mais produtivo, como mais representativo e mais adequado à situação em que vivemos, que é a noção de estado de exceção. Aliás, o Diogo, no texto dele, referia-se às vantagens de recuperar o pensamento do Carl Schmitt. Esta ideia de estado de exceção, não estou enganado, pois não, esta ideia do estado de exceção é do Carl Schmitt. O Carl Schmitt, enfim, não é um filósofo ou um político ou um jurista que tenha muito boa fama e, por razões que todos nós sabemos, não vamos recuperá-lo por esse lado que ele tem de pior, mas podemos recuperá-lo por alguns insights e por algumas categorias e conceitos da política moderna
com as quais, categorias e conceitos com os quais ele tenta repensar a política moderna, que me parecem ser hoje de uma enorme utilidade e de uma enorme produtividade. E um deles é precisamente esta noção de estado de exceção. Aquilo que nós chamamos hoje de crise configura-se em todos os seus aspectos como um estado de exceção. De resto, um autor que teve uma relação ainda epistolar com o Schmitt, o Walter Benjamin, vai depois glosar esta tese do Schmitt e vai começar uma das suas teses sobre a filosofia da história, dizendo: o estado de exceção em que vivemos o estado de exceção é a regra em que vivemos. Devemos procurar um conceito de história que esteja à altura deste novo estado. Ora, isto foi difícil de admitir para a maior parte das pessoas durante muito tempo que nós vivíamos no estado de exceção. Mas agora talvez tenha tornado mais fácil. E se substituirmos a noção de crise por estado de exceção, tenho a impressão que ganhamos e damos um passo em frente bastante valioso. Sobretudo, e esse passo seria muito valioso, porque ele nos obrigaria a isto, obrigar-nos-ia a verificar ou a reformular que o próprio conceito de democracia que nós utilizamos está completamente falseado e, sobretudo, deriva de uma ambiguidade que é fatal, absolutamente fatal para nós. E essa ambiguidade fatal é aquela que tem a ver com, digamos assim, dois paradigmas, enfim, também não gosto da palavra, mas duas dimensões da democracia, que é, por um lado, a democracia enquanto racionalidade económica e governamental e, por outro lado, a democracia como racionalidade política e institucional. A partir do momento em que estas duas dimensões se confundiram, em que a democracia passou a ser diz tanto respeito a um modo de governo, a uma técnica de governação, como a uma racionalidade política propriamente dita, porque governar não é a técnica de governação em si mesma, não tem nada de político, e é este o meu pressuposto, é uma questão de gestão, e é isso que nós estamos a assistir neste momento. Mas de política tem muito pouco, e esta distinção entre as duas dimensões da democracia, entre, por um lado, a sua racionalidade, o lado da racionalidade económico-governamental, e, por outro lado, o lado da racionalidade político-institucional, político-institutiva, no sentido da Constituição que institui, permitir-nos-ia verificar e novamente estabelecer uma diferença que me parece fundamental e que também é responsável pela crise, que é a diferença entre política e gestão. Do mesmo modo, quando eu inicialmente, e vou terminar, comecei por evocar a ausência do Foucault, que me parecia útil aqui nesta questão, relembro que esse livro se chama O Nascimento da Biopolítica. E o que o Foucault faz, no fundo, é uma genealogia do liberalismo moderno que remonta a outro momento histórico completamente diferente daquele que nós estamos habituados, e ele vai mostrar como, no fundo, a economia, tal como nós a entendemos hoje, não é senão um ramo, uma divergência, um outro aspecto estendido a todos os domínios da vida social da biopolítica moderna. E, portanto, não me parece ser possível falar de economia e da crise sem falar desta questão biopolítica, porque é de questões biopolíticas que nós levamos o tempo inteiro a falar, mesmo quando não nos damos conta disso. Obrigado. Go!